Uma manchete real. O antigo amor da princesa Diana, James Hewitt, está agora falando sobre um rumor que circula há décadas, de que ele é o pai de Harry. Um teste de DNA inesperado acaba de revelar segredos escondidos há muito tempo por Camila, a rainha consorte. E tudo isso gira em torno do príncipe Harry. Durante muito tempo, as pessoas se perguntaram se havia algo mais na história de Harry. Mas agora, este resultado revela não apenas segredos, mas verdades sobre sua identidade. O que Camila realmente estava escondendo? Junte-se a nós enquanto exploramos o conteúdo deste DNA. Os rumores sobre o verdadeiro pai do príncipe Harry. Durante muitos anos, circularam rumores questionando se o príncipe Charles é o pai biológico de Harry. Esses rumores se tornaram públicos quando Harry ainda era adolescente, adicionando um ar de mistério e controvérsia à sua história. Algumas pessoas acreditam que esses boatos surgiram por causa dos contrastes físicos visíveis entre Harry e Charles. Apesar de Charles ter cabelo ralo e traços delicados, os boatos se espalharam por causa do cabelo ruivo brilhante de Harry e sua aparência mais robusta. Um homem no centro desses rumores é James Hewitt, um ex-oficial da cavalaria britânica. Hewitt ficou famoso por seu envolvimento romântico com a princesa Diana, mãe de Harry, no final dos anos 80 e início dos anos 90. O escândalo ganhou atenção mundial quando Diana admitiu o relacionamento em uma entrevista de 1995. A especulação surgiu do fato de que tanto Harry quanto Hewitt têm cabelo ruivo, levando alguns a questionar se Hewitt poderia ser o pai biológico de Harry. No entanto, Hewitt sempre negou a acusação. Ele disse que começou seu relacionamento com Diana em 1986, 2 anos após o nascimento de Harry, em 1984. Alguns defensores da família real argumentam que esse cronograma elimina a possibilidade de ele ser o pai de Harry. Diana também afirmou que Charles é o pai biológico de seus 2 filhos, William e Harry. Mesmo com as negações, os rumores sobre o relacionamento entre Charles e Diana continuam. Alguns acreditam que a incerteza sobre a paternidade de Harry pode ter causado tensão entre seus pais. Havia rumores de que Charles favorecia seu primogênito, o príncipe William, o que alimentava especulações de que ele não tinha uma ligação tão forte com Harry. Então, como esse rumor foi enfrentado? E quando foi feito o teste de DNA? O segredo escondido em um exame médico real e o silêncio inesperado de Camila. Tudo começou como um exame de saúde de rotina para os membros mais velhos da realeza. Os exames genéticos foram feitos em privado para identificar possíveis riscos. No entanto, algo incomum foi descoberto nos dados. Uma discrepância envolvendo o nome do príncipe Harry. Com a descoberta de um único dado, um segredo que a família real manteve em silêncio durante anos ressurgiu de forma abrupta. Essa revelação não era apenas boato ou rumor da mídia, mas evidência concreta. O teste revelou algo chocante, algo que poderia abalar os próprios alicerces da monarquia. Os resultados eram destinados apenas aos olhos dos médicos reais, mas alguém mais teve acesso. Uma vez que a informação vazou, não havia como revertê-la. O que antes era sussurrado em segredo, sugerido em tabloides ou duvidado pelos seguidores da realeza, agora está oficialmente confirmado. A ciência levantou questões importantes. Isso não é mais sobre sentimentos ou laços familiares, vai além disso. Desafia as próprias fundações da tradição real, a linhagem. As pessoas começaram a se perguntar quem autorizou o teste, por que foi feito naquele momento, e mais importante, como os resultados se tornaram públicos. O palácio não deu nenhuma resposta oficial. No entanto, algumas pessoas com conhecimento interno revelaram que o teste foi uma forma de explorar riscos genéticos dentro da família real. Surpreendentemente, em vez de encontrar problemas de saúde, foi descoberto algo potencialmente mais preocupante. Havia uma séria possibilidade de que o príncipe Harry não fosse filho biológico do rei Charles. A especulação virou realidade,
e a equipe do palácio agiu rapidamente para lidar com as consequências. No entanto, surgiu outra questão ainda mais inquietante. Quem já sabia da situação e por que isso foi escondido do público por tanto tempo? Era certo que alguém tinha conhecimento disso. O foco rapidamente se voltou para uma mulher em particular que mantinha uma relação próxima com Charles e Diana. Essa mulher era Camila. Fontes privadas revelaram que Camila descobriu a verdade algum tempo atrás, não através de testes, mas de conversas. Após a morte de Diana, Camila foi encarregada de organizar alguns dos pertences pessoais de Diana, como cartas, diários e anotações. Entre esses itens, Camila encontrou indícios das preocupações, incertezas e tristeza de Diana durante o casamento. Embora não fosse dito diretamente, as mensagens transmitiam uma história triste de sofrimento, confusão e uma escolha crucial que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos. Camila leu as cartas e entendeu seu significado sem precisar de provas. As emoções nas páginas foram suficientes. Ela então levou as cartas a Charles e deu-lhe um aviso sutil, aconselhando-o a não continuar investigando. Ela sabia das possíveis consequências de revelar a verdade, não apenas para ele, mas também para sua reputação. Reconhecendo o perigo, decidiu permanecer em silêncio. Mesmo depois de se casar com Charles e tornar-se rainha, ela permaneceu calada. As cartas foram escondidas e a verdade ignorada. Isso pode ter sido por lealdade, medo ou desejo de proteger a coroa, seja a Charles ou a si mesma. Independentemente do motivo, foi tomada a decisão de manter Harry sem saber a verdade por muito tempo. Agora que os resultados do DNA revelaram o segredo, o silêncio anterior parece menos uma precaução e mais uma tentativa deliberada de esconder a verdade. O silêncio prolongado pode ter protegido a monarquia, mas também impediu Harry de conhecer sua verdadeira identidade, algo que poderia tê-lo ajudado a se compreender melhor. E em meio a tudo, um nome continua a reaparecer: Diana. Acredita-se que ela detinha a verdadeira resposta para a situação. Diana carregou o peso desse segredo, o documentou e tentou comunicá-lo apesar de seu sofrimento. Infelizmente, ela não está mais aqui. As soluções que possuía agora só existem em seus escritos, lembranças e perguntas sem resposta. Mas por que Diana manteve esse segredo até a morte? Haveria uma razão mais profunda? Vamos descobrir. Os segredos de Diana por trás da mentira. Diana, princesa de Gales, era mais que uma realeza. Era uma mulher que sentia intensamente, tinha esperanças e vivia profunda tristeza. Embora tivesse muito a dizer, muitas vezes guardava seus pensamentos para si. Ela se comunicava por meio de ações, expressões sutis, escritos e entrevistas que impactaram a sociedade. Uma declaração específica de uma conversa televisiva que ela teve ainda ecoa. A seriedade do momento e as palavras que ela disse lançaram luz sobre um casamento conturbado. Muitos acreditavam inicialmente que ela se referia ao príncipe Charles e a Camila. No entanto, à luz dos eventos recentes, cresce a crença de que ela estava insinuando algo muito mais profundo. A possibilidade de Diana estar escondendo um grande segredo ressurgiu. Seus antigos diários, repletos de caligrafia cuidadosa e mensagens emocionais, estão sendo revisitados. Antes vistos como escritos pessoais de uma mulher lidando com a fama e a dor, agora estão sendo analisados por especialistas legais e reais em busca de significados ocultos. Pessoas próximas a Diana lembram o quanto ela era complexa. Era mãe, figura pública e alguém que frequentemente se sentia solitária. No palácio, onde a aparência era tudo, Diana muitas vezes sentia que não pertencia àquele mundo. Contudo, ela encontrava consolo na escrita. Escrevia sobre seus sentimentos em diários e bilhetes, sem citar nomes, mas deixando pistas sobre suas emoções. Em suas notas, ela falava sobre se sentir distante emocionalmente quando Harry nasceu. Mencionava um homem, sem nomeá-lo,
que a ouvia e dava atenção quando ela mais precisava. Sem dizer diretamente, seus sentimentos expressavam dúvida, dor e confusão. Tentava esconder isso de Harry para protegê-lo, não apenas da mídia ou da pressão real, mas de verdades que poderiam impactar sua vida para sempre. Um recente teste de DNA mostrou que Harry pode não ser biologicamente filho do rei Charles, levando a uma reavaliação de tudo o que Diana deixou para trás. Seus escritos antigos, olhares, emoções e comportamento protetor com Harry agora parecem ter um significado mais profundo. Parece que ela talvez soubesse ou suspeitasse da verdadeira paternidade de Harry. Durante anos, todos ao redor de Diana percebiam que ela escondia algo. Ela não falava abertamente, talvez esperando que as pessoas descobrissem por si mesmas, ou talvez que nunca descobrissem. Sua prioridade era proteger Harry do sofrimento. No entanto, o destino quis diferente. Agora, mais de 25 anos após sua morte, a verdade veio à tona através de provas científicas concretas, não apenas rumores. Os diários que antes estavam escondidos agora são analisados por pessoas que querem entender o que Diana sabia. Suas palavras são estudadas como um mapa para compreender seus pensamentos. As entrevistas estão sendo revistas, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma como ela dizia cada palavra. Seus gestos, expressões e pausas agora revelam mais do que nunca. Em um post, Diana uma vez revelou seu medo por Harry. Ela temia que, se certas verdades sobre ele fossem reveladas, ele fosse julgado duramente ou visto de forma negativa. Diana sempre viu Harry como um presente, e seu amor por ele nunca mudou. Apesar de sua fé, ela nunca conseguiu se livrar do medo. A parte mais difícil dessa revelação não é apenas a identidade de Harry, mas o fato de que Diana não está aqui para apoiá-lo. Ela lutou para proteger seu filho, mas agora não pode ajudá-lo a enfrentar essa verdade. Sua memória permanece, nos lembrando do que ela pode ter escondido. No entanto, esse fato não afetou apenas Harry. Também teve um impacto profundo na vida do rei Charles. Ao receber os resultados do DNA, ele não sentiu raiva nem vergonha, mas uma tristeza avassaladora. Não se tratava de escândalo público, mas de dor emocional profunda. Ele há muito tempo nutria suspeitas, mas tê-las confirmadas quebrou algo dentro dele. Ele analisou o relatório sozinho em Clarence House. Quando saiu, observadores notaram que ele parecia alguém que havia sofrido uma perda irreparável. Charles não ficou irritado. Em vez disso, sentiu uma tristeza profunda por algo que ele temia há muito tempo, não como rei, mas como pai. A parte mais dolorosa não foi perder um laço de sangue, mas sim perder a conexão que ele valorizava há tanto tempo. Sempre houve uma sensação de distância entre Charles e Harry, emocional, física e até publicamente. Mas ele sempre teve esperança de que as coisas melhorariam. Essa esperança se baseava na ideia de que ainda estavam conectados de alguma forma. Agora, essa crença foi destruída. Naquela noite, Charles decidiu ficar sozinho. Não procurou Camila nem William. Sentou-se em silêncio. Pessoas próximas a ele perceberam que ele não havia apenas perdido seu filho novamente, mas de maneira mais profunda e definitiva. Não foi por causa da mídia ou distância, mas por uma verdade que ele nunca quis aceitar. Mesmo assim, Charles não tentou mudar a posição de Harry na família, apesar da dor. Embora Harry não tenha ligação biológica com ele, Charles ainda o considera como filho. Essa visão de Charles sobre Harry permaneceu a mesma. Para Harry, a revelação teve um impacto emocional forte. Não se trata apenas de nomes ou posições dentro da família real. Nem mesmo se trata de Charles. Trata-se de entender quem ele é. Harry já havia falado sobre sentir que não se encaixava, como se sempre estivesse à margem. Agora, finalmente entende o porquê. Embora não estivesse buscando essa revelação ativamente, ela veio à tona.
toda sua crença sobre sua origem foi posta em dúvida. Diana está no centro de tudo. Ela foi quem tentou proteger os outros, amou incondicionalmente e carregou em silêncio um fardo por anos. Nunca teve a chance de concluir sua história. Mas agora, sua história inacabada está sendo contada em sussurros e manchetes, por meio de lágrimas e reflexões privadas. Então, quem poderia ser o verdadeiro pai de Harry, senão o rei Charles? Diana, Hewitt e a questão do príncipe Harry. Quando um teste de DNA lançou dúvidas sobre o pai biológico do príncipe Harry, as pessoas começaram a falar sobre James Hewitt. Hewitt sempre esteve ligado aos rumores sobre a paternidade de Harry por causa da aparência física e de seu relacionamento anterior com a princesa Diana. Apesar das negativas de Diana e Hewitt, a especulação nunca cessou. James Hewitt, um ex-oficial de cavalaria, teria desenvolvido uma relação próxima com a princesa Diana durante um período difícil de seu casamento com o príncipe Charles. Seu vínculo começou em meados da década de 1980, quando Diana enfrentava sentimentos de solidão e tensão no casamento. Naquela época, Diana era muito infeliz e sentia que seus sentimentos eram ignorados, apesar de ser uma figura conhecida mundialmente. Em 1986, Diana e Hewitt teriam se conhecido em uma festa. Aproximaram-se mais quando Hewitt começou a ensiná-la a montar cavalos. A amizade evoluiu para algo mais significativo com o tempo. Diana encontrou conforto na companhia de Hewitt, cuja gentileza ajudava a preencher o vazio emocional deixado por seu casamento fracassado. Ele oferecia a atenção e apoio emocional que ela não recebia. Diana confessou ter desenvolvido sentimentos profundos por ele. Embora tenham mantido o romance discreto, algumas pessoas próximas à realeza sabiam da relação. O relacionamento foi mais que romântico, foi também um grande apoio emocional. Hewitt era uma presença reconfortante para Diana, sempre disposto a escutá-la e apoiá-la em momentos difíceis. A conexão entre os dois durou anos e deu a Diana uma sensação de estabilidade em uma fase turbulenta. Contudo, o relacionamento terminou. Um dos principais motivos do término foi o tempo que Hewitt passava longe em missões militares. O estresse de manter o relacionamento em segredo e lidar com os rumores da imprensa só complicava ainda mais. O caso se tornou público quando Hewitt colaborou no livro Princess in Love, com a escritora Anna Pasternak, onde compartilhou detalhes íntimos sobre a relação, incluindo cartas e momentos emocionantes. Diana teria ficado muito chateada quando ele decidiu falar com a imprensa. Hewitt alegou que fez isso para ajudá-la, contando a verdade do seu jeito, mas muitos sentiram que ele a traiu. A escolha dele causou reações negativas, levando o público a questionar seus motivos e lealdade. O escândalo aumentou ainda mais a pressão sobre Diana, e a família real foi duramente criticada. Nas discussões públicas sobre o príncipe Harry, frequentemente surgiam especulações sobre quem seria seu verdadeiro pai. As pessoas notavam que tanto Harry quanto James Hewitt têm cabelo ruivo, o que alimentava os boatos. No entanto, a princesa Diana e Hewitt sempre negaram qualquer envolvimento antes do nascimento de Harry em 1984. Ambos insistiram que não havia chance de Hewitt ser o pai biológico de Harry. Hewitt sempre afirmou que não teve nenhum envolvimento com Diana antes de Harry nascer. Ele destacou que a linha do tempo não coincidia. Diana também negou o envolvimento romântico com Hewitt antes do nascimento de Harry, durante a entrevista de 1995. Contudo, os rumores continuaram, por causa de semelhanças físicas e da cronologia dos eventos. Recentemente, novas evidências de DNA levantaram questões inesperadas sobre o passado de Diana e James Hewitt. Cartas e bilhetes secretos trocados entre eles antes de 1986 estão sendo examinados.
Uma nota de 1985 sugere que havia um forte laço emocional, mas não está claro se isso indica algo além da amizade. Isso levou a especulações sobre a linha do tempo da relação e se houve algo mais. O palácio não comentou o caso. Dizem que Hewitt se isolou e optou por não falar publicamente. Ao mesmo tempo, funcionários da Casa Real investigam se os rumores são verdadeiros ou não. Confirmar uma ligação genética com Hewitt não apenas abalaria a confiança pública, como também levantaria questões importantes sobre o status real de Harry, seus títulos e sua segurança. Charles foi como um pai para Harry. Apesar da relação difícil, Charles acreditava que eles eram ligados pelo sangue, não só pelo dever. Se essa conexão agora estiver rompida, causará um grande impacto emocional, especialmente para um pai que tentou proteger o filho da vergonha. Para Harry, não ter certeza sobre sua identidade real levanta perguntas sobre onde ele realmente pertence. James Hewitt, que anteriormente esteve envolvido em um escândalo, agora leva uma vida tranquila, longe da atenção pública. Após o fim de seu relacionamento com a princesa Diana, enfrentou dificuldades financeiras, problemas de saúde mental e as consequências de ter feito parte de um escândalo ligado à família real. Apesar do dano à sua reputação, Hewitt sempre afirmou que seus sentimentos por Diana eram genuínos e que nunca quis prejudicá-la. Ele demonstrou arrependimento pela forma como a mídia retratou o relacionamento e insistiu que nunca buscou obter benefícios pessoais com essa ligação. Apesar dos desafios e da separação, Hewitt acreditava que o relacionamento entre eles foi significativo. Iam além de algo secreto ou rebelde. Tratava-se de duas pessoas buscando conforto uma na outra em tempos difíceis. Com os questionamentos sobre o DNA ressurgindo e a família real enfrentando verdades desconfortáveis, a história entre Diana e Hewitt ganha agora mais importância. Não se trata apenas do passado entre eles, mas pode lançar luz sobre um dos maiores mistérios da realeza britânica. Mas por que Diana se envolveu em relações extraconjugais enquanto ainda era casada com o príncipe Charles? A relação dolorosa entre a princesa Diana e Charles. Diana e Charles, que um dia foram vistos como um casal de conto de fadas, terminaram em um casamento conturbado e triste. Apesar de parecerem elegantes e unidos em público, havia tensão, mentiras e sofrimento emocional que culminaram em divórcio. O casamento revelou as dificuldades pessoais e as pressões de pertencer à família real britânica. Charles conheceu Diana quando ela tinha apenas 16 anos e o relacionamento romântico começou alguns anos depois. Charles se sentia pressionado a se casar e encontrar uma esposa adequada. Diana, jovem e bonita, de uma família nobre conhecida, era vista como perfeita pelo público. O noivado, em 1981, encantou o mundo e o casamento luxuoso foi assistido por milhões, tornando-se um marco histórico e cultural. No entanto, a diferença de 12 anos entre eles já indicava dificuldades. Diana tinha 20 e Charles, 32. Diana era inexperiente e despreparada para a vida na realeza. Charles continuava emocionalmente distante e ainda guardava sentimentos por sua ex, Camilla Parker Bowles. Desde o início, Diana teve dificuldade com a pressão da mídia e a ausência de apoio emocional do marido. Charles estava muito focado em seus deveres e interesses para oferecer a companhia e compreensão que Diana precisava. Logo surgiram tensões. Diana lutava contra bulimia e problemas emocionais que pioraram ao descobrir que Charles ainda amava Camilla. Ela declarou em entrevistas que havia 3 pessoas no casamento. Mesmo após o nascimento de William em 1982 e Harry em 1984, o casal se distanciou emocionalmente. Em público, pareciam uma família feliz. Em privado, estavam desconectados. Ambos sofriam com a pressão dos deveres reais. Diana tornou-se rapidamente um ícone global,
admirada por sua beleza, bondade e trabalho humanitário. Mas sua crescente fama incomodou Charles, que se sentia ofuscado. Isso levou a discussões e desentendimentos. Diana buscava amor e apoio, mas Charles era frio e distante. Incapazes de resolver suas diferenças, passaram a viver vidas separadas. Continuavam aparecendo juntos em eventos oficiais, mas emocionalmente estavam afastados. Ambos buscaram amor fora do casamento. Charles retomou o romance com Camilla. Diana encontrou consolo em pessoas como James Hewitt. Com o tempo, os problemas do casal vieram a público, prejudicando o casamento e a imagem da monarquia. A mídia intensificou a exposição do conflito. Em 1992, o livro Diana, Sua Verdadeira História, de Andrew Morton, revelou detalhes privados do sofrimento de Diana, incluindo distúrbios alimentares e o caso de Charles com Camilla. Diana cooperou secretamente com o autor, revelando seus desafios emocionais. As revelações chocaram o mundo e marcaram o início do fim do casamento. No mesmo ano, eles se separaram legalmente, embora seguissem com deveres reais distintos. Em 1994, Charles admitiu em uma entrevista ter traído Diana com Camilla, o que agravou ainda mais a crise conjugal. No ano seguinte, Diana deu uma entrevista à BBC, no programa Panorama, onde falou abertamente sobre o fim do casamento, seus problemas de saúde mental e o caso de Charles. Foi a primeira vez que um membro da realeza falou publicamente sobre suas dificuldades. Essa vulnerabilidade aproximou Diana do público, mas aumentou a tensão dentro da família real. Em 1996, Charles e Diana oficializaram o divórcio, encerrando uma década de escândalos que havia fascinado o mundo inteiro. A questão real que não desaparece. A linhagem de sangue é fundamental na monarquia britânica. Ela determina quem herdará o trono, quem receberá títulos e quem continuará o legado da família. Essa tradição tem sido respeitada por gerações. No entanto, isso pode estar mudando. Dúvidas recentes sobre a paternidade de Harry estão lançando incertezas sobre os alicerces da monarquia. Se os testes de DNA confirmarem que o rei Charles não é o pai biológico de Harry, a posição de Harry na família real pode mudar radicalmente. Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono, atrás de William e dos 3 filhos de William. A sucessão na monarquia é determinada pelo sangue, conforme a Lei de Sucessão de 1701, que valoriza o parentesco biológico. Se for provado que Charles não é o pai biológico, isso colocaria em dúvida o lugar de Harry na família real. Seu status não seria mais baseado na linhagem, mas apenas na tradição familiar. As implicações legais são sérias e complexas. Retirar alguém da linha de sucessão exigiria a aprovação do parlamento. Nenhum monarca recente tentou fazer isso antes. Embora isso talvez não aconteça de forma oficial, a opinião pública pode influenciar a situação. Especialistas e políticos estão debatendo se a monarquia deveria tratar o assunto de forma mais aberta. Essa nova questão pode prejudicar ainda mais a imagem de uma família real que já enfrenta escândalos passados. A família real está diante de uma nova realidade. Retirar os títulos e deveres oficiais de Harry confirmaria as suspeitas e levaria o público a pensar que ele foi negligenciado. Mas se optarem por não agir, muitos questionarão a integridade da instituição. Alguns acreditam que o rei Charles tentará evitar qualquer mudança. Mesmo que ele não seja o pai biológico de Harry, criou-o como um filho, o que tem muito valor. Mas os rumores aumentam. Algumas pessoas no governo temem que o tema chegue ao parlamento. Será que isso levará a uma discussão nacional? Políticos terão que decidir sobre a posição de Harry na família real? Atualmente, Harry ainda detém o título de príncipe. No entanto, seu papel na história da realeza é incerto. Ele já não é apenas um membro da família real. Representa algo maior. A monarquia, antes símbolo de autoridade e herança, hoje gera mais dúvidas do que certezas.
O palácio permanece em silêncio, enquanto o público aguarda notícias sobre os testes de DNA. O Palácio de Buckingham não fez declarações, nem realizou coletivas de imprensa ou comentários. Fora do palácio, no entanto, o tema é cada vez mais debatido. Programas de TV, redes sociais e discussões públicas levantam perguntas. Há dúvidas se o príncipe Harry mentiu sobre sua identidade real. Também se questiona se alguém da família sabia da verdade e a escondeu. E se sabiam, por que o palácio não se pronunciou? O tema da linhagem domina os noticiários. Os mais jovens, especialmente, demonstram interesse. Muitos já se sentem distantes da realeza. E agora, com esse escândalo, a confiança pública diminui ainda mais. O público deseja honestidade, transparência e, acima de tudo, quer saber se a monarquia que sempre apoiaram está fundamentada na verdade. O palácio continua em silêncio. Alguns acham que esse silêncio é estratégico. Um funcionário da família real disse que estão sendo cautelosos, pois qualquer palavra dita pode ser lembrada para sempre. Estão esperando que o interesse do público diminua. No entanto, as dúvidas continuam. Harry tem falado mais ultimamente, depois de anos de críticas e estresse emocional. Ele deixou claro que não fugirá dos desafios. O que Meghan tem feito por ele nesse momento difícil? O apoio inabalável de Meghan. Em todas as situações complicadas, Meghan esteve ao lado de Harry. Ela esteve com ele em disputas familiares, controvérsias públicas e momentos em que o palácio se calou. Segundo fontes próximas, Meghan não está apenas dando apoio silencioso, está agindo nos bastidores. Pessoas próximas ao casal dizem que Meghan está incentivando Harry a assumir o controle da situação, que pode mudar suas vidas radicalmente. Meghan não quer vingança nem recuperar privilégios reais. Ela quer focar na verdade, no respeito próprio e na construção de um futuro fora das pressões da realeza. Meghan está incentivando Harry a procurar aconselhamento jurídico, não por dinheiro ou fama, mas para esclarecer dúvidas e assumir o controle. Ela entende a importância de controlar a narrativa e quer garantir que sua história seja contada com precisão antes que outros façam isso por eles. O foco agora é o pai biológico de Harry. Alegações recentes sugerem que o rei Charles pode não ser seu pai, o que muda tudo. Meghan vê nisso uma oportunidade de se afastar de uma instituição que, segundo ela, nunca os aceitou totalmente. Fontes dizem que Meghan acredita que essa nova informação explica por que Harry se sentia deslocado na realeza, por que enfrentaram tantos obstáculos e por que decidiram se afastar. Ela enxerga isso como uma confirmação de suspeitas antigas, não como uma vergonha. Essa confirmação permite que falem abertamente sobre suas experiências. Meghan está ajudando Harry a planejar seus próximos passos. Alguns acreditam que ela o incentiva a registrar seus pensamentos, talvez para um novo livro ou documentário, como Spare. A ideia não é criticar a monarquia, mas compartilhar a verdade pessoal de Harry de maneira única. Meghan o orienta a refletir, falar com cautela e criar uma mensagem que represente sua identidade atual. O público vê expressões calmas, mas Meghan trabalha intensamente nos bastidores. Ela entende que o palácio sempre se protegeu com o silêncio, mas acredita que hoje o mundo escuta vozes, não títulos. Para Meghan, a liberdade de expressão é o verdadeiro poder. Meghan não se preocupa apenas com Harry. Pensa também em seus filhos, Archie e Lilibet. A legitimidade deles na realeza agora é questionada. Ao nascer, tinham direito aos títulos de Lord e Lady, mas depois foram reconhecidos como príncipe e princesa pelo rei Charles, com base na crença de que Harry era filho biológico dele. Se isso for falso, o que acontecerá com os títulos das crianças? Por enquanto, o palácio não fez mudanças, mas fontes dizem que o assunto está sendo discutido internamente. Existem preocupações em segredo. Se Harry não for considerado realeza de sangue, então talvez Archie e Lilibet também não sejam.
Isso é grave para uma instituição que valoriza tradição e linhagem acima de tudo. Como lidar com uma situação onde o próprio conceito de realeza pode ser comprometido? Meghan não está abalada com os acontecimentos. Sempre se concentrou em valores maiores do que títulos. Fala mais sobre cultura, identidade e herança do que sobre status real. Disse que ela ensina Archie e Lilibet a se orgulharem de suas raízes nigerianas e americanas e a não dependerem do sistema do palácio. Meghan vê nisso uma chance de crescimento, não uma crise, um começo e não um fim. A monarquia enfrenta desafios. Archie e Lilibet são vistos como o futuro da família real, mesclando sua herança com valores modernos. No entanto, com as revelações de Harry, o papel deles na sucessão se torna incerto. Isso deixa a realeza diante de um dilema que não pode ser resolvido com regras tradicionais. E quanto à posição da princesa Anne sobre tudo isso? O que ela pensa? A posição da princesa Anne. Diferente dos outros, Anne não falou com a imprensa, nem fez discursos, mas seu silêncio é significativo. A princesa Anne sempre manteve tudo simples. Ao contrário de seus irmãos que levam vidas públicas complicadas, ela valoriza o trabalho árduo, o compromisso e fazer o que precisa ser feito sem buscar popularidade. Apesar dos problemas familiares, ela garante que suas emoções pessoais não afetem sua imagem pública. Com a questão do DNA envolvendo o príncipe Harry ganhando manchetes, o público quer saber sua opinião. A princesa Anne não se deixa influenciar por pressões externas e não segue a maioria. Sua principal lealdade é com a coroa e a memória de sua mãe. No entanto, essa lealdade não significa obediência cega. Ela acredita em fazer o que é melhor para o futuro da família, mesmo que isso seja difícil. Isso torna a situação atual um desafio para ela. Anne valoriza a honestidade e a força, e sempre teve uma conexão firme com a verdade, mesmo quando desconfortável. Ela sempre evitou o drama e não participa de fofocas. No entanto, observa, escuta e entende muito mais do que demonstra. Quando Harry começou a tomar decisões contrárias aos desejos da família, Anne evitou criticá-lo publicamente. Embora tenha permanecido neutra em suas palavras, suas ações falaram por si. Ela não o impediu de participar de eventos nem apoiou qualquer tipo de punição. Em vez disso, concentrou-se em seu trabalho, cumpriu seus deveres e demonstrou que a família deve perseverar diante de qualquer desafio. Agora, há dúvidas sobre quem é o verdadeiro pai de Harry e preocupações sobre decisões tomadas por figuras importantes da família real no passado. Isso apresenta uma nova dificuldade para Anne. Sendo a única filha da rainha Elizabeth II, Anne sabe como é crucial manter a reputação positiva da monarquia. Mas também sabe que guardar segredos impede o progresso da família real. Anne provavelmente viu de perto as consequências negativas do silêncio, como relacionamentos rompidos e traumas emocionais. Sua postura é neutra. Ela não escolhe lados. Não apoia especificamente Camila, nem se afasta de Harry. Reconhece os dois como membros da família e entende que ignorar um problema não faz com que ele desapareça. Ela acredita em encarar a realidade, mesmo que seja difícil. Embora possa não falar abertamente sobre a questão do DNA, pessoas próximas afirmam que ela é honesta e não foge da verdade. Em vez de palavras, suas ações demonstram que a família deve enfrentar os desafios com graça e resiliência. Reação do príncipe Harry. Apesar dos rumores constantes, o príncipe Harry nunca os abordou diretamente. No entanto, seu comportamento ao longo dos anos oferece indícios de como esses rumores podem tê-lo afetado. Desde a infância sob os holofotes, Harry foi frequentemente comparado ao irmão mais velho, o príncipe William. As semelhanças físicas entre William e o pai, Charles, sempre foram destacadas, o que pode ter colocado mais pressão sobre Harry, que tem uma aparência diferente. Alguns acreditam que essas comparações e rumores constantes
influenciaram a personalidade de Harry e suas relações dentro da família real. Ele frequentemente mencionava sentir-se como o membro extra da realeza. Carregou esse peso emocional durante anos, mesmo sem nunca demonstrar dúvidas abertamente sobre sua paternidade. Há uma tensão visível entre ele e seu pai Charles, que se tornou mais evidente com o tempo. Em entrevistas, Harry falou sobre sentir-se desconectado das expectativas da família, o que levou alguns a especular que isso poderia estar relacionado aos rumores sobre sua verdadeira origem. A decisão de Harry de se afastar dos deveres reais em 2020, ao lado de Meghan Markle, foi vista por muitos como uma forma de assumir o controle da própria vida. Alguns interpretaram como o desejo de escapar da pressão de pertencer a uma família onde sua identidade era constantemente questionada. Embora tenha sido retratada como um passo em direção à liberdade, houve rumores de que suas preocupações com a paternidade possam ter influenciado sua decisão de se afastar da realeza. Em público, Harry aparenta calma com sua família, mas em entrevistas e declarações demonstra frustração por não ser compreendido pela instituição nem pela imprensa. Alguns acreditam que não falar sobre a questão da paternidade pode fazê-lo sentir-se injustiçado. Ainda assim, Harry afirmou que deseja proteger seus filhos da mesma atenção invasiva que ele sofreu. Seu compromisso com uma vida familiar sólida ao lado de Meghan mostra que ele está empenhado em blindar os filhos contra o impacto dos rumores. A mídia teve um papel importante na disseminação dos boatos sobre a paternidade de Harry. Tabloides frequentemente retomam essas histórias, especialmente em momentos importantes como seu casamento com Meghan ou o nascimento dos filhos. Alguns acreditam que o palácio prefere deixar os rumores circularem sem negá-los oficialmente, pois uma negação poderia gerar um escândalo maior. Há quem diga que os boatos constantes fazem parte de uma estratégia para prejudicar a imagem de Harry e Meghan perante o público. As ações judiciais de Harry contra certos tabloides mostram sua frustração com o foco da mídia em sua vida pessoal. Ele já falou nos tribunais sobre como a invasão de privacidade e as histórias falsas afetam sua saúde mental. Seus processos se concentram em violações de privacidade e atenção negativa da imprensa, mas muitos acreditam que também representam sua luta para se livrar das falsas narrativas sobre ele. Agora que o segredo veio à tona, qual é o futuro da monarquia? A verdade pode salvar ou destruir a monarquia. Se for verdade que o príncipe Harry não é filho biológico do rei Charles, surgem preocupações sobre outros segredos que podem ter sido ocultados. O público não questiona apenas como isso aconteceu, mas por que não foram informados antes? Para uma família que valoriza a história, a ordem e a estrutura, o impacto é profundo. A confiança já estava abalada há muito tempo. Muitos ficaram surpresos quando Harry e Meghan deixaram a vida real. A reputação da coroa sofreu um golpe quando o príncipe Andrew enfrentou acusações graves e vergonha pública. Agora, a questão do DNA pode ser o ponto de ruptura. Não são apenas os críticos que estão falando. Mesmo antigos apoiadores da monarquia estão começando a ter dúvidas. As perguntas atuais são mais profundas e existenciais. Elas focam no que realmente define a realeza. Será que herdar o sangue azul ainda é o único critério? Trata-se de dedicar-se a servir a nação? Ou é apenas manter uma imagem pública e defender valores tradicionais? Essas perguntas não têm respostas simples, especialmente considerando as circunstâncias atuais, nas quais as pessoas testemunham sofrimento e incerteza, levando-as a buscar a verdade. Os filhos de Harry já foram vistos como o símbolo de uma monarquia moderna, unindo tradição e mudança. Eles representavam uma família real capaz de se conectar com as gerações mais jovens. No entanto, essa nova informação altera essa percepção ao lançar dúvidas sobre o papel deles, seu senso de identidade
e como irão lidar com uma realidade mais complexa do que os contos de fadas simplistas da realeza. Camila, que agora é a rainha, enfrenta duras críticas do público. Sua posição sempre foi vista como frágil, construída gradualmente após anos de desaprovação pública. Agora, sua coroa está sendo analisada ainda mais de perto. Em vez de questionar se ela merece seu título, as pessoas se perguntam se ela esteve envolvida na ocultação da verdade. Se a monarquia enfrentar seu passado e for honesta consigo mesma e com o povo que representa, talvez consiga resistir. Uma monarquia baseada na honestidade tem mais chances de sobreviver do que uma construída sobre segredos. No entanto, essa mudança não será fácil. Não se pode desfazer o que já aconteceu. A realidade foi revelada, e uma vez que a verdade é conhecida, não pode simplesmente voltar a se esconder. A autoridade não pode mais depender apenas da tradição, das formalidades e dos sorrisos falsos. Agora, precisa se basear novamente na confiança genuína do povo. O que você acha desses segredos revelados? Você acredita que a família real conseguirá sobreviver às consequências? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Antes de sair, clique no vídeo exibido na sua tela.